Quero mais uma vez saudá-los no nome de Jesus, nosso Senhor. Que você se sinta em casa, aqui entre os que fazem a família de Deus, seja qual for a sua comunidade de fé, a sua denominação, ou se você é da nossa igreja, mas de uma outra paróquia, seja muito bem-vindo. Nós estamos felizes de estar acolhendo você aqui. Laços de Família tem sido um programa que já temos realizado nos últimos 3 anos, sempre com o objetivo de refletir sobre os dramas que as famílias na idade contemporânea têm enfrentado. E talvez até a despeito do que você pense, esses dramas são muitos e são enormes. A experiência do gabinete pastoral, da terapêutica, de ouvir as pessoas, tem demonstrado quantos casais estão vivendo crises. E dentro da igreja parece que a situação ainda se torna mais difícil, porque de alguma maneira as pessoas tentam camuflar os seus problemas. A síndrome do disfarce, das pessoas tentarem ser aquilo que não são, e às vezes são pessoas que exercem cargos, que estão à frente de movimentos, que lideram equipes, e aí, para manter esse status quo que foi conseguido às custas do tempo de trabalho, o sujeito vai arrastando aquele defunto, vai apodrecendo no meio do caminho, sem que haja cura, sem que haja tratamento, sem que haja libertação, sem que a verdade venha. E tudo isso provoca adoecimento, desgaste. Por isso, tantas separações, tantos desencontros, tantas dificuldades, tantos casais amargando uma conjugalidade difícil, insossa, insípida. E pensando nisso, nós resolvemos então estar meditando um pouco nas Escrituras e tirando algumas lições para as nossas vidas. Eu imagino que você não veio hoje de manhã aqui para se divertir. Se você veio, o divertimento acabou agora, nesse momento. E daqui para frente, Deus vai estar falando com você. E a palavra que Deus tem para você é palavra que vem do coração do Senhor. Portanto, aqui está apenas o porta-voz da mensagem, mas aquilo que será dito é algo que Deus deseja nos comunicar. E nem sempre o que Deus deseja nos comunicar é agradável, é doce, é suave, é lindo. Porque não raras vezes eu e você precisamos de confronto, precisamos ser questionados nas nossas motivações, nos nossos planos, no nosso agir, nos nossos projetos. E isso acontece quando nós nos permitimos expor a palavra de Deus. E é o que nós faremos hoje. Essa primeira mensagem, ela vai tratar um pouco daquilo que tem acontecido nos nossos dias, e que, curiosamente, há um texto nas Escrituras que vai nos ajudar bastante a entender isso. E eu quero convidar a abrir no capítulo 38 do profeta Isaías. Capítulo 38 do profeta Isaías.
Eu vou ler alguns versículos do 38, depois vou pular para o 39. Nessa igreja, você precisa saber de duas coisas. Primeiro, nós não projetamos nenhum texto por telão. Isso é para que você traga a sua Bíblia para o culto e aprenda a manuseá-la. E o segundo é que nós usamos a nova versão internacional, NVI. Portanto, se estiver diferente aí na sua, é por conta da versão. Capítulo 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. E agora você pula para o capítulo 39, verso 1. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não tenha lhes mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu: pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela nós damos graças a Deus. Vira aí para o seu vizinho, ou se for o caso para o seu cônjuge, e diga assim para ele: ponha em ordem a sua casa. Agora, diga mais uma vez para ele: ponha em ordem a sua casa. Olha, apesar de ter sido o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu irmão, ou o seu filho, ou o seu amigo que disse, a primeira coisa que eu quero lhe dizer essa manhã é que Deus tem uma palavra para o seu coração. E essa palavra é a seguinte: ponha em ordem a sua casa.
tempo de pôr a sua casa em ordem chegou. E o dia é hoje. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem como marca um fenômeno que os filósofos denominam de impermanência. O que é impermanência? Olha, o próprio nome já sugere, é a ausência de qualquer coisa que seja duradoura. Nós vivemos num tempo das reações rápidas. Nós vivemos num tempo de transformações rápidas, de mudanças constantes. Nós vivemos num tempo onde as respostas precisam ser cada vez mais fornecidas num curto espaço de tempo. As empresas esperam que haja sempre uma resposta rápida, porque os seus concorrentes estão colocando produtos no mercado e se você não responder, você fica para trás. A política precisa oferecer respostas rápidas aos problemas, apesar disso não acontecer. Mas você viu agora o Obama em campanha, não cometeu o erro que Bush cometeu quando Katrina passou por New Orleans e destruiu a cidade. 4 dias depois ele apareceu para bater foto. Obama pegou o avião e foi logo para dentro do aguaceiro, para que as pessoas vissem que o presidente estava envolvido lá, estava vendo a desgraça e a calamidade de perto. As respostas têm que ser rápidas. Se você está no seu trabalho, você precisa ter o desafio de cumprir aquilo que a sua gerência, a sua diretoria, o seu chefe quer de forma rápida. Porque o mercado não espera. Usando a frase de Michael Douglas no filme Wall Street 2, o dinheiro não dorme. As coisas têm que ser rápidas. Tempo de impermanência, não há mais existência duradoura. Tudo é feito para durar pouco. Por quê? Porque é isso que move o sistema. Antigamente se construía um refrigerador, ele durava 40 anos. A chapa dele era tão grossa que se usava para fazer, às vezes, conserto em automóveis. Hoje um automóvel, se você encostar nele, ele entra. É quase de plástico. E a sua geladeira não dura mais do que 2 ou 3 anos. O seu celular foi feito também para quebrar em pouco tempo. O seu computador fica obsoleto em 2 anos, porque começam a fazer programas mais poderosos, que precisam de mais memória, de mais processador. E com isso a indústria do hardware, a indústria da tecnologia vai girando. Aí você compra o videocassete, um bocado de fita, e daqui a pouco vem um outro aparelho, as suas fitas vão todas para o lixo, porque agora é DVD. Aí você compra o DVD, o disco é um absurdo de caro. Quando você começa a montar de novo a sua fitoteca, aí vem o Blu-ray. Você não serve mais o DVD, agora é o Blu-ray. Aí você compra o Blu-ray e aí lança a TV de LED 3 dimensões. Daqui a pouco vai ser realidade virtual. Bota um chip na sua cabeça, transmite via satélite e o menu aparece no seu óculos. E você vai aqui clicando o que você quer, não vai mais precisar nem de TV. Tempo de impermanência, mudanças constantes e muito rápidas. A Hyundai lança praticamente a cada 3 meses um carro. É um fenômeno. Por isso que em todo canto onde você passa agora, você encontra uma concessionária da Hyundai. Eu passei alguns dias em São Paulo no início da semana. Eu confesso, eu nunca vi tanto carro
carro da Hyundai na rua. É uma febre. E os carros deles têm 5 anos de garantia, meu amigo. E o design é bonito, os carros são luxuosos. Tempo de impermanência, as coisas têm que mudar muito rápido. Lança no automóvel, você compra no ano seguinte, já tem um modelo novo dele, o seu já desvalorizou 50%. E esse fenômeno chegou na vida das pessoas. As pessoas começaram a viver essa cultura da impermanência, onde não há nada duradouro. Portanto, os relacionamentos não são mais duradouros. As sociedades não são mais duradouras. As pessoas não passam mais uma carreira dentro de uma empresa. Minha avó me conta que meu avô trabalhou 45 anos em Casimiro Fernandes, uma pequena loja de livraria que havia na cidade, e ele trabalhou praticamente toda a vida lá, se aposentou lá. Hoje, quando você passa 4 anos na empresa, as pessoas já estão dizendo assim: olha, está na hora de você mudar de emprego, você já está há muito tempo nesse lugar. Tempo de impermanência. E isso afeta, obviamente, a forma como nós vivemos. Essa cultura que faz com que as coisas se tornem descartáveis. Na verdade, a sociedade moderna se coisificou. Nós vivemos a tirania do material. Então nós damos uma importância sobremedida a coisas e acabamos esquecendo das pessoas. Chegamos ao cúmulo de amar mais as coisas e usar as pessoas, ao invés de usar as coisas e amar as pessoas. Isso é uma marca da impermanência. O problema é que você não tem tempo. Você precisa tomar decisões rápidas. Às vezes, um dia, 2, uma semana, pode ser decisivo numa decisão que você precisa tomar. Você pode perder muito dinheiro se demorar a tomar uma decisão. Você pode perder oportunidades se você demorar a tomar uma decisão. E aí, quem é mais arrojado, quem tem mais tendência ao risco, quem tem a capacidade de analisar de forma mais ampla o contexto, pode eventualmente se dar melhor do que aquele que é mais prudente, aquele que é mais retraído, aquele que usa mais a razão. Esse, às vezes, por conta disso, perde oportunidades. Os casamentos também se tornaram impermanentes. Estava ontem aqui falando com as pessoas que vieram ao culto sobre sexualidade para casais, dizendo que em algumas situações eu sou procurado para casar pessoas e eu tenho a prerrogativa de não casá-las. Eu não sou obrigado a casar ninguém, principalmente quando eu não acredito que o que está sendo feito é um casamento. E às vezes eu desisto de casar a pessoa porque eles vêm casar, mas eles já estão separados. Então não tem como eu casar quem já está separado. E a separação é notória. Eles já estão separados um do outro, mesmo se preparando para casar. Por isso que as relações nos nossos dias também duram tão pouco. É uma consequência do fenômeno da impermanência. Os casamentos que eram contratos de longa duração se tornaram apenas em contratos de prestação de serviço de curto prazo, porque as coisas foram feitas para durar pouco, ou como diz o poeta, que seja eterno enquanto dure, de uma outra forma. Mas o que você faria se você tivesse tempo para arrumar as coisas? O que você faria no seu contexto de vida atual? Agora vamos pensar um pouco na sua família, no seu casamento.
nas relações que se travam dentro da sua casa, com seus filhos, ou com outros que com você convive. Se você tivesse tempo para arrumar isso, se você tivesse a oportunidade de ver os seus equívocos, e Deus dissesse para você: olha, eu vou dar 15 anos para você arrumar isso. Você acha que dá para você arrumar isso em 15 anos? Aí você diria assim: não, 15 anos dá, sim, com certeza. Aí Deus diria assim para você: mas põe em ordem mesmo, porque daqui a 15 anos eu vou voltar para ver como é que está. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. A sua casa está em ordem? Eu não quero saber se a sua casa está arrumada. Eu espero que esteja. Eu não quero saber se a sua casa está limpa. Eu não estou perguntando se a sua casa está pintada para o Natal, se já tem árvore de Natal, como na minha, que desde outubro já tem lá. Papai Noel lá, a gente paga hora extra, no outubro e novembro. Eu não estou perguntando se a encanação da sua casa está funcionando, os ralos, todas as pias estão desentupidos. Não estou perguntando se a parte elétrica funciona, as luzes estão todas acendendo. Eu sei que na casa de um dos nossos irmãos, não sei quem é, porque eu não estou lembrado, mas que na casa de Tassiano, né? Está faltando luz em algum canto. Foi Tassiano que disse? Então Tassiano não veio hoje. Na casa de Tassiano parece que tem a área de serviço, está sem luz. Não é isso que eu quero saber. O que eu quero saber é se a sua casa está em ordem. E aqui ordem, entenda-se. Como é que está a sua relação? Como é que está o seu casamento? Como é que anda a criação dos seus filhos? Talvez até você me responda assim: ah, pastor, eu já criei os meus filhos. E eu vou lhe perguntar: e eles deram para quê? Você acha que a sua responsabilidade terminou porque eles se tornaram homens ou mulheres, saíram de casa, se casaram, ganharam a vida? Sabe quando termina a responsabilidade sobre os seus filhos? No dia que você estiver diante de Deus para responder sobre o que fez, e o que plantou, e o que colheu na vida deles. Ali vai terminar. Até lá, meu amigo, você, pai, sobretudo sacerdote da casa, e você, mãe, é responsável pelo destino eterno dos seus filhos. Obviamente, a uma certa idade, você já não terá mais influência suficiente, nem poder de veto para tomar algumas decisões que em outras idades é possível. Gabriela, minha filha, tem 10 anos e hoje é possível dizer a ela: você vai fazer isso e você não vai fazer isso. Mas talvez daqui a mais 10 anos isso já não seja mais possível. E aí nós vamos ter que contar com o que nós semeamos nesses anos. Sobre os princípios que foram inculcados na sua consciência, sobre as referências que ela teve dentro de casa, e contaremos com a promessa de Deus de que aqueles que viessem a Jesus, as suas casas seriam alcançadas pela misericórdia de Deus. Lembro-me agora de Josué dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero lhe dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como diz a canção: haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, imagine que Deus está me visitando hoje e está dizendo para você: Aguinaldo, põe em ordem a sua casa,
porque você vai morrer. A pessoa, André, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Cadê Márcio? Márcio, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Adilson, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Essa foi a mensagem do profeta Isaías ao rei Ezequias, que segundo o capítulo 38 que nós lemos há pouco, era um homem bom, justo, incúlpe, que se desviava do mal, que amava a Deus, que temia os preceitos do Senhor, que era homem justo, que tratava com equidade os seus semelhantes, a tal ponto de que quando ele recebeu a notícia, ele se recolheu e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho que servir com integridade de coração. Esse é um homem que pode se colocar diante de Deus e reivindicar que Deus tivesse misericórdia e fosse generoso com ele, porque ele era um homem comprometido com Deus. Ele era um homem comprometido com as coisas de Deus. Ele era um homem cuja prioridade estava naquilo que era prioridade para Deus. E ele chorou, diz o texto, que ele chorou amargamente. E aí não deu tempo nem do profeta descer a escadaria do palácio. O profeta é meio que moleque de recado, né? É a sina do profeta. Aí ele disse: ei, volta. Vai lá que o bebê chorão está me pedindo para dar uma colher de chá para ele. Diz lá para ele que eu vou dar 15 anos para ele, que eu ouvi a oração dele. Aí Isaías voltou e Ezequias está lá, derramado em lágrimas, já pensando no funeral. Se ele era um bom marido, a mulher estava chorando junto. Se ele era um mau marido, a mulher estava já preparando o culto de ação de graças, comprando flores e marcando festa, dizendo: enfim, Deus vai levar o seu servo para junto de si. Ah, como tem mulher orando para Deus visitar os seus maridos. Leva, Jesus, essa bênção para junto de ti, Senhor. E você, mulher que está rindo, não se engane não, que ele também todo dia ora de joelho. Leva, Jesus, tua serva, ela vai ser tão útil aí no céu, tu nem imagina. O fato é que Isaías voltou e disse: olha, o Senhor mandou uma outra palavra para você. Eu acho que Ezequias falou: ele vai dizer que eu vou morrer agora. Não vai dar tempo nem de passar um e-mail. Senhor Deus vai dizer: há 15 anos você não vai morrer agora. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, essa manhã. Não sei quanto tempo de vida você tem. Não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu sei que tudo que eu tenho é o dia de hoje. Não dá para ser feliz ontem. Também não dá para ser feliz amanhã. E esse é talvez o maior drama da existência humana. É o sujeito que fica preso entre o ontem e o amanhã. E ele não vive o hoje. Aí ele sofre por aquilo que já passou, que não adianta mais sofrer, que não tem mais como ser revertido. Ele fica ansioso, desesperado, inquieto, inseguro por aquilo que vem amanhã, mas também que ele não sabe nem se vai viver para ver. Porque, como eu já tenho dito, nenhum de vocês aqui pode me dar garantia de que vai amanhã acordar. Amanhã, inclusive, nós podemos estar aqui fazendo o seu funeral. Eu garanto que nós faremos um funeral bonito. O louvor estará aqui cantando cânticos
de louvor a Deus. E se a sua mulher estiver sorrindo, significa que você está aqui igual ao rei Ezequias. O que você tem é o dia de hoje. É a única coisa que você tem. Você não tem nem o dia todo. Você, na verdade, você só tem o agora. Esse momento. Porque de tarde, você não pode garantir que você vai estar aqui. Portanto, tudo que Deus deseja fazer na nossa vida, Ele deseja fazer hoje. Olha, não há nada que Deus vai fazer na sua vida para o ano. Deus botou na agenda dele assim: para o ano, na vida de Paulinho, eu vou dar uma bênção para ele, ele vai vender 5.000 seguros. Não vai. Se tiver que vender, ele vai vender hoje 5.000. Deus não tem bênção para ninguém, nem para ontem, nem para amanhã. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é para hoje. O maná não caía nem atrasado, nem antecipado. Aquilo é uma alegoria mostrando como Deus trata dos seus filhos do ponto de vista da sustentabilidade. Deus é um Deus que se preocupa com a sua vida, com o provimento das suas necessidades. E o povo de Israel no deserto é um arquétipo, é uma projeção da igreja no mundo. Quem nós somos no mundo? Nós somos peregrinos no deserto da existência humana. Estamos peregrinando em busca de Canaã. Quem é Canaã para nós? Alguém sabe dizer? O céu, a nova Jerusalém. Então nós somos um arquétipo do povo que saiu do Egito, que é o Egito, o mundo, e agora entrou no deserto. Nós somos agora hebreus no sentido pleno da palavra, errantes. Somos homens e mulheres de tendas e de altares, não temos fixidez a nada. Quando a nuvem levanta e morre, nós movemos atrás dela. Estamos em busca de chegar em Canaã, que é a terra prometida. E a terra prometida para mim e para você não é mais um lugar físico, mas a terra prometida agora é uma herança espiritual de um corpo reconstruído e ressuscitado e de uma vida planificada na perspectiva de vivermos a eternidade, que nós não sabemos o que é, mas eu imagino que seja um projeto muito melhor do que esse. Portanto, é uma alegoria. E nessa alegoria que eu estou utilizando, o maná que mantinha aquele povo vivo não caía antes, nem caía depois, caía o suficiente para cada dia. E se o cara guardasse um pouquinho para o dia seguinte para comer de noite, para o lanche da tarde, para tentar ficar pronto. Tinha aquele cara que dizia: rapaz, isso aqui é tão gostoso, vou guardar um para comer de noite depois do Jornal Nacional, para a gente ficar pronto. Tinha que cair e comer, porque era o suficiente para o consumo daquele momento, daquele dia. Deus tem para você é o agora. E aí, se Deus dissesse para você: põe em ordem a sua casa, você vai morrer, o que é que você fazia? Talvez você dissesse assim: meu Deus, o Bradesco agora se lascou, que eu estou devendo cheque especial, estou devendo um bocado de coisa, vou morrer, vai ficar tudo quitado. Como é que você faria? Será que você tem gente para perdoar que você não perdoa? Será que você tem coisas na sua vida que era para você ter mudado? E Deus deu a você uma vida inteira para você mudar e você não mudou? Será que você se conformou suficientemente aos valores do Evangelho? Será que você construiu relacionamentos duradouros, sadios, equilibrados, verdadeiros? Isso é um questionamento para cada um. Eu estou fazendo o meu, você está fazendo o seu. O fato é que você veio essa manhã aqui para ouvir essa pergunta. Põe em ordem a sua casa. A segunda parte é que eu não posso lhe dizer, porque foi uma palavra específica para Ezequias.
porque certamente morrerás. Mas a primeira parte, eu tenho convicção, porque eu sou profeta de Deus, e Deus mandou dizer para você: põe em ordem a sua casa. Se você acredita nisso, ótimo. Se você não acredita nisso, espere. E aí você vai ver se o que eu estou dizendo é palavra de Deus ou é brincadeira. Põe em ordem a sua casa. E aí Deus deu 15 anos para esse homem pôr a casa dele em ordem. 15 anos para ele investir naquilo que estava disforme, aquilo que não estava na perspectiva do que deveria estar. Ele deu 15 anos para ele investir talvez nos filhos, para ele investir na mulher, para ela investir no marido. Ele deu 15 anos para que a sua casa fosse regida de forma diferente, para que os conteúdos sobre os quais eles estavam construindo seus valores e conceitos fossem alterados. Ele deu 15 anos para que práticas fossem repensadas e materializadas de maneira diferente. Ele deu 15 anos para que novas escolhas pudessem ser feitas e decisões pudessem ser tomadas, decisões no sentido de decisão, cindir, romper, mudar, alterar, fazer de outra forma. 15 anos. Aí no capítulo 39, que eu e você lemos, diz que o filho do rei Baladã, que era o rei da Babilônia, chamado Merodach-Baladã, ele mandou uma carta para o rei Ezequias e também mandou um presente, porque ele soube que não só o rei tinha ficado doente, mas que ele havia sido curado. E aí ele mandou uma carta dizendo: saudações, que bom que você está bem, e eu estou lhe enviando um presente, e eu vou também enviar alguns mensageiros para conhecer a sua casa, o seu reino, para lhe visitar. Ora, eram 2 mensageiros vindos da Babilônia. Portanto, eram homens que não conheciam a Deus, eram homens que não tinham princípios de Deus, eram homens que não tinham uma cultura de Deus, eram pessoas que tinham uma percepção de mundo totalmente diferente. Era uma grande oportunidade do rei Ezequias dizer: olha, eu, apesar de ser um homem que amava a Deus, apesar de ser um homem que ia todo domingo no culto, e eu ia toda quarta-feira lá no culto carismático, e porque também eu trabalhava nos movimentos, e aí eu também, uma vez ou outra, assim, quando eu ficava emocionado, assim, eu dava uma oferta, e aí às vezes assim, eu também, a minha Bíblia até às vezes assim, eu lia alguma coisa, e aí Deus disse para mim que eu ia morrer, aí eu fiquei doido. Aí Deus falou para mim: não, você vai morrer não, você tem 15 anos para botar a sua vida em ordem. Agora que vocês estão vindo visitar, eu quero mostrar para vocês o que Deus fez na minha vida. Quero abrir para vocês e mostrar o que há de mais precioso na minha casa. Eu quero dizer para vocês qual é o segredo do meu sucesso. Eu quero abrir para vocês quais são os valores e os princípios sobre os quais nós pautamos a nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês como os nossos filhos estão sendo criados. Eu quero dar a vocês a oportunidade de ver as coisas mais preciosas que eu tenho na minha casa. Eu quero deixar que vocês mesmos cheguem à conclusão da grande mudança que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Mas tristemente, a visita que os mensageiros de Babilônia fizeram
ao rei Ezequias tomou um destino totalmente diferente. Vira para o teu cônjuge, para o teu irmão, para o teu amigo, para o teu filho, e diz assim para ele: põe em ordem a tua casa. Diz o verso número 2 do capítulo 39 que Ezequias recebeu com alegria os mensageiros que vieram da Babilônia, e aí ele levou eles para conhecer o palácio. E aí, conhecendo o palácio, ele disse: olha, aqui é o quarto onde eu guardo ouro. Aí abriu, tinha ouro, não acabava mais. Aqui é o quarto onde eu guardo a prata. Aí abriu, tinha prata, que não acabava mais. Utensílios de todo tipo. Olha, aqui é o quarto onde eu guardo o cetro. Aí abriu, tinha cetro de todo tipo, de toda maneira. E ele saiu mostrando o cobre, e ele saiu mostrando as especiarias e os óleos finos, e tudo aquilo que ele julgava precioso, que tinha valor, e que ia impressionar os mensageiros de Babilônia, a tal forma que eles iam voltar para o rei Merodach e ia dizer: rapaz, aquele cara é o homem, aquele cara é ungido, aquele cara é uma pessoa sobre quem a bênção do Deus de Israel está, porque ele é um homem próspero. Olha, ele abriu os seus celeiros, ele mostrou os seus armazéns e os seus depósitos, e ele está com tudo abarrotado. Nós vivemos uma cultura onde as pessoas são medidas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Você é medido por aquilo que você tem: o apartamento onde você mora, o carro que você anda, a roupa que você veste, o colégio no qual o seu filho estuda, o seguro saúde que você possui. E aí você então é alguém na existência que é medido pelos resultados que você alcançou do ponto de vista material. Você é aquele cara que conseguiu dar respostas rápidas. Você pegou o melhor emprego, você pegou o melhor carro, você pegou a melhor carteira de clientes, você fez a melhor formação, você foi aquele que se capacitou mais rápido, você foi aquele que fez MBA, que fez mestrado, doutorado, você é aquele que desenvolveu habilidades que outros não desenvolveram, você viu que outros não viram, você ocupou o espaço que outros não ocuparam, você é bem sucedido. E aí a prosperidade de Deus veio sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém, coisa nenhuma. Isso é um engano, isso é uma mentira, isso é o que eles estão dizendo aí, isso não é evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é outra coisa. No evangelho de Jesus Cristo não tem moleza. Jesus disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça, não tinha uma casa para morar, não deixou nem uma palhoça feita para a turma se reunir e fazer o culto no domingo. Paulo disse que não tinha nem com o que se vestir, disse mais: se você tiver com o que se vestir, esteja satisfeito. Não tem um homem no Novo Testamento que tenha sido um homem de posses, porque todos os que tinham alguma coisa venderam, distribuíram entre os pobres, para que não houvesse falta na igreja. Os apóstolos morreram pobres, como pobres também foram chamados, à exceção de Mateus, que era ladrão, agiota, publicano, e depois se tornou pobre. Mas agora o evangelho que se prega
É o evangelho da prosperidade. Você tem que ser uma bênção. E se as portas do céu não se abrirem sobre a sua cabeça, tem alguma coisa errada com você. Você não pagou o carnê da campanha das 7 semanas. Você não passou debaixo do lençol ungido dos 318 pastores. Por isso que a sua bênção não chegou. Você não bebeu a água que estava em cima da TV com a rosa ungida lá, que o cara orou lá, o feiticeiro, o traficante do sagrado, o profeta de Satanás, sinagoga do diabo. São esses que estão aí pervertendo o evangelho. Me mostre nas escrituras a doutrina que eles pregam, que eu desmonto ela em 5 minutos para você. Sabe por que meu povo está sendo enganado, diz o Senhor? Porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 8. Nós somos enganados porque nós não sabemos nada de nada. Sabe por que esse povo é enredado? Porque eles querem um Deus diante da lâmpada para resolver os seus problemas. Eles querem um Deus que resolva as suas questões, um Deus de promessa. Eles não querem um Deus por aquilo que Deus é, eles querem um Deus por aquilo que Deus faz. Analise as suas motivações. Você ama Deus por quem Deus é, ou por aquilo que Ele faz? Se Deus dissesse, não vou fazer nada na sua vida, a única coisa que eu vou fazer é te amar, você continuava servindo a Ele. Eu aconselhei recentemente uma mulher, ela disse para mim, com toda a honestidade da sua alma, eu venho na sua igreja e eu vou no candomblé. Meu marido me deixou. E eu peço ao demônio, e peço a Jesus que traga ele de volta. E o primeiro que trouxer, aí se você vir. A gente diz misericórdia porque é uma coisa assim gritante, mas na prática é isso que o povo evangélico faz. Porque você não pensa que esses que estão lotando esses templos atrás de prosperidade não estão seguindo a demônio, não, porque estão. Porque Deus não está naquilo, Jesus nunca passou nem por perto daquele negócio. Você já notou que quando o cara dá o testemunho, ele diz assim: depois que eu entrei na igreja tal, minha vida mudou. Eu nunca vejo ninguém dizendo assim: depois que Jesus entrou na minha vida e mudou os meus valores, a minha vida foi transformada. Ontem eu estava conversando com uma pessoa no Facebook e ela disse: porque eu fiz um movimento tal, e aí foi uma bênção, e aí quando eu entrei na igreja a minha vida mudou. Aí eu disse: mano, é melhor você dizer assim: quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Porque a igreja não muda a vida de ninguém, a não ser a pior. Essa é a minha experiência. Tem gente que é bacana, quando se converte vira uma desgraça. Aliás, não tem coisa pior do que crente. Me desculpe se você é crente, não é uma ofensa. É porque nessa igreja a gente está descrentificando os crentes. A gente está tirando tudo que tem crente deles, para que eles virem discípulos de Jesus. Aí tem que tirar tudo esse negócio, linguagem de gueto, religião de aparência, toda essa coisa que não serve para nada, para eles virarem discípulos de Jesus, na simplicidade do Evangelho, caminhando em amor e santidade e com respeito e misericórdia ao seu semelhante. Ponto final, esse é o Evangelho, acabou-se. Mas os moradores da Babilônia vieram conhecer qual é o segredo da prosperidade do homem que está à beira da morte e de repente é curado, e não só é curado, mas ele recebe prosperidade de todo tipo. E aí o rei da Babilônia disse: vai ver o que esse infeliz faz, que alguma coisa que tem. Aí os caras foram lá. Eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. Se um profeta resolver ir na tua casa, o que você vai mostrar para ele? TV tridimensional que tem na sua sala? O profeta se impressionar? Se o profeta Isaías bater na sua porta, você abrir: bom dia, bom dia. Eu sou o profeta Isaías.
Eu vim aqui para ver a sua casa. O que você tem para me mostrar? Oh, Isaías, entra aqui, vem ver a minha jacuzzi. Ele que benção. Que você liga aqui, fica quentinho, gostoso, faz bolinha de sabão. O que mais você tem para me mostrar? Aqui meu colchão de água, né? Aqui meu colchão de água, aqui que nós deitamos aqui confortavelmente na minha cama king size, 3,5 metros por 5 de largura, né? Cabe 15 pessoas aqui nessa cama. Para eu falar com a minha mulher de noite, a gente fala pelo celular. Aqui também quero lhe mostrar aqui meu escritório, o último modelo aqui, temos aqui todos os apetrechos tecnológicos e tal. E aqui você sai mostrando coisas. Mas será que você pode sentar com ele e dizer: bom, profeta, você quer saber como é a minha casa? Ou pergunta para minha mulher. Aí quando o profeta senta com ela, aí você chega junto do profeta e faz brincadeirinha. Acaba com isso, não dá corda para essa mulher. Você quer saber como é a minha casa? Entra no quarto dos meus filhos e pergunta para eles quem é o pai e quem é a mãe. Vai lá, profeta. Porque ele não está escondendo nada de ninguém, não. Aqui é preto branco. Olha lá e perguntar. Você quer saber como é a minha casa? Então entra ali no quarto ali da minha sogra, quem sabe ela mora com você, do meu irmão, do meu tio, do meu cunhado. A gente às vezes tem agregados que moram conosco. Vai lá e procura saber quem eu sou. Vai lá e ouve o depoimento que ele tem a falar a meu respeito. Eu não vou falar de mim mesmo, não. Quem vai dar testemunho de mim são os que comigo convivem. Você podia fazer isso, meu irmão? Você podia fazer isso, meu irmão? Se o profeta fosse na sua casa, você ia mostrar o que para ele? Você ia mostrar o seu relógio, um portado bonito, bacana, um anel bacana que você ganhou de brilhante herança. Você ia mostrar o que? O bolo de dólar que você tem guardado no cofre. Você ia mostrar o que? O seu carro bonito que está na garagem. O que é que você ia mostrar para o profeta? Porque esse rei aqui, que Deus deu a ele 15 anos para botar a vida em ordem. Sabe por que Deus mandou botar a vida dele em ordem? Alguém sabe me responder? Não. Hã? Fala, pode falar primeiro, não. Porque ele ia morrer, tudo bem. Mas por que Deus mandou botar em ordem? Porque estava desmantelado, meu amigo. Porque ele se achava um homem muito íntegro, muito santo, muito reto, muito bacana, muito legal. E de fato ele era um homem que temia a Deus. Mas a vida dele estava um bagaço. E Deus não disse para ele assim: olha, põe ordem a tua vida espiritual, não. Tu tem que jejuar mais, ler a Bíblia, fazer uns 3 cursinhos, uns 4 anos, 2 encontros em casais, tocar umas 2 bandinhas, dar uma bombada e vai. Aí vamos ver. Ele não diz assim: olha, é o seguinte, tua vida financeira está meio desmantelada, aí tu paga as tuas dívidas, acerta aí, acerta com o banco, com o cartão de crédito, fulano tu está devendo a ele, vê se tu mata esse negócio, resolve. Não. Ele diz: põe ordem o quê? Na tua casa. Põe ordem na tua casa. E não era para colocar a mesa da sala de 6 lugares com 10 não, porque ele morava no palácio. O que Deus falou para Ezequias é: você precisa rever a forma como você está conduzindo a sua família. E eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã: como é que você está conduzindo a sua família? Como é que está a tua casa? Se o profeta te visitar hoje, o que você vai mostrar para ele? Você vai sair mostrando coisas para ele? Vai dizer: ó, vem cá, que o negócio vai dar. Vou botar esse saquinho aqui dentro do micro-ondas, vou apertar e vai sair pipoca. Fica ligado. É isso que você vai fazer. Você vai tirar gelo do congelador e botar para ele tomar água gelada e dizer: ó, vê, na Palestina não tinha isso, água gelada. Aqui tem.
Agora sim vem do profeta. Se for Jesus, e melhor ainda, se eu lhe disser que Jesus essa manhã está me perguntando isso, não sou eu. Você pensa que sou eu que estou pregando aqui? Olha para mim. Eu sou igual a você. Na verdade, eu sou pior do que você. Você não me conhece, mas eu me conheço. Eu estou pregando para mim antes de pagar para você. E eu quero lhe dizer uma coisa no nome do Senhor. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, essa manhã, está dizendo para você: põe em ordem a sua casa, porque eu vou visitar você. Tanta coisa para você fazer hoje de manhã. Você podia ir para a praia, ficar dormindo, ir na casa do seu cunhado, comer aquele galinho assado, aquela velha feijoada. Quem mandou você vir para cá? Meu amigo, a gente aqui não brinca de evangelho. Aí Ezequiel saiu mostrando os seus tesouros. E os caras ficaram impressionados. Puxa, você está podendo. Talvez as pessoas que vão na sua casa fiquem impressionadas com a beleza dos seus móveis, com o requinte da sua decoração, com o luxo dos seus eletrodomésticos. Mas aquilo é só uma capa, porque embaixo as relações estão podres. Você sabe como eu sei disso? Porque eu ouço isso todo dia. E você que tenta esconder, não esconda não, porque Deus revela. E diz assim: está vendo aquilo ali? Está assim, 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 assim e assim. Ou você pensa que Deus não revela aos seus profetas aquilo que Ele há de fazer? A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. E eu creio em tudo que está escrito nesse livro. Por isso eu amo tanto ele. Por isso que não tem Budman aqui, não tem Wayne Grudem, não tem Bonhoeffer, não tem Calbar, não tem nada aqui. Todos eles eu li, todos eles eu gosto, mas aqui só tem a Bíblia. Não tem um papel aqui. Nem um iPad onde eu estou usando. Porque hoje era Deus e você. Aí os homens foram embora, impressionados. Foram embora dizendo: rapaz, esse é o cara. Você viu aquele quarto com ouro até a boca. Você viu aquele outro quarto que tinha olhos finos de todo tipo, boticário. Aí eu disse: que boticário, meu irmão? Que tinha ali na Dolce Gabbana. Aí o profeta Isaías estava na porta e disse: não era dor de cabana, não, era dor de cabeça. É o que Ezequiel vai ter, dor de cabeça. Os mensageiros de Babilônia foram embora e o profeta voltou. Como o profeta veio, meu amigo? A visita de profeta parece que nunca é bem-vindo. Se eu for na sua casa, você me receba bem, porque eu não vou levar nenhuma desgraça, não. Eu acho que eles falam que ainda é tão pouco chamado para ir na casa dos irmãos. Porque os irmãos dizem: vou chamar o profeta aqui, não, ele vai chegar aqui, ele vai dizer alguma desgraça. A gente quase não vai chamar para ir na casa de ninguém, meu Deus. Acho que agora descobri por quê. Aí voltou Isaías: ô Ezequiel, vem cá. Quem são aqueles dois sujeitos que saíram ali? Ah, eles são enviados do rei Merodach da Babilônia. Eles foram mandados do Força 1, aquele avião do presidente dos Estados Unidos. Vieram aqui para ver
aqui como é que estavam as coisas. E você mostrou o que para ele? Ah, eu mostrei tudo. Nada do que há nos meus tesouros e no meu palácio eu deixei de mostrar. E olha, Isaías, eles ficaram de queixo caído. Eu bombei, viu? Eu mostrei que o nosso Deus é Deus mesmo que derrama prosperidade sobre os seus servos. Você está vendo como prosperidade material não tem nenhuma ligação com prosperidade espiritual? Quem foi que disse para você que o fato de alguém ser bem sucedido materialmente tem alguma ligação com o fato de estar bem espiritualmente? Isso é uma doutrina do inferno que inventaram para enganar você. Pelo contrário, os homens de Deus mais usados andavam em simplicidade, em piedade, em santidade. Um dos homens mais piedosos que existiu nessa terra chamava-se Dom Helder Câmara. Quando ele faleceu, ele entrava no seu quarto, ele tinha uma cama, uma pequena cômoda, um pequeno armário e uma quartinha de água. E eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, pela misericórdia de Deus, no pé do anjo agarrado, Dom Helder deve estar sentado bem pertinho de Jesus. E vai ter muito pastor malavéia por aí, que vai estar lá no espeto do inferno. Abra o seu olho, meu irmão, que estão pregando por aí o evangelho de vá para as escrituras e confronte. Não acredito no que eu estou dizendo, não. Vá para as escrituras e veja e confronte se aquilo é de Deus ou se aquilo é do diabo. Doutrina de demônio. Não há um pastor sério desse país que não esteja nesse momento se levantando contra essa desgraça que tomou conta dos evangélicos, com essa teologia da prosperidade, esse evangelho positivista. Não há um sério que não combata isso veementemente. O profeta disse: você gostou? Eu mostrei os meus tesouros, eu mostrei o meu ouro, a minha prata, os olhos finos, os cedros. Ok, você não entendeu nada, gente. Deus te deu 15 anos para você mudar a tua história. Deus te deu 15 anos para você mudar os teus princípios. Mas sabe o que você fez? Você seguiu os mesmos valores da Babilônia. Na verdade, a Babilônia veio aqui para lhe visitar, mas muito antes disso ela já vinha se instaurado na sua consciência e no seu coração. Porque Babilônia não é só um lugar, não. Babilônia é um espírito. E eu ouso afirmar que há muitos aqui que estão possuídos pela Babilônia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito de Deus está me dizendo isso aqui agora. Que aqui entre nós existem pessoas possuídas pela Babilônia. Sabe o que é ser possuído pela Babilônia? É viver na perspectiva de ter, não de ser. É viver com valores invertidos. É nunca ter conhecido o Evangelho. É nunca ter mudado a consciência, e isso não chegou no coração, e como não chegou no coração, não se desdobrou da vida. É viver uma religião de fachada, de aparência, de conversa, de domingo, de rito, de regrinhas, que não tem nada a ver com o Evangelho. Aí Isaías disse: você gostou dos seus tesouros, foi, ele ficou impressionado, foi? Está certo. Pois assim diz o Senhor para você: tudo que você ajuntou, e tudo que os seus antepassados ajuntaram, vai ser levado para essa mesma Babilônia que hoje veio aqui se impressionar com as suas riquezas. Não vai ficar nada. E tem mais: os teus filhos, verso 7, serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que são filhos eunucos? São filhos que não geram. O eunuco é alguém castrado. Sabe qual é a simbologia disso?
tua descendência é uma descendência castrada. A tua descendência será infértil sobre a terra. A tua descendência não vai dar fruto. O que você semeou no chão da vida não vai dar para nada. Porque Jesus disse: ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tomado. Se Jesus for visitar você na sua casa, o que é que você vai mostrar para ele? Qual é o quarto que você vai abrir para ele? Ele pode conversar com o teu marido, mulher? Ele pode conversar com o teu esposo? Ele pode conversar com a tua mulher, marido? Ela pode abrir o coração e dizer tudo? Ele pode sentar e conversar com os teus filhos, um a um, e dizer assim: pode escancarar. Para mim você pode falar. Ele pode falar com a tua sogra, com o teu genro, com a tua empregada. Os teus filhos, Ezequias, vão ser eunucos na Babilônia. Porque você não os criou na perspectiva de Deus. Você não inculcou valores, princípios sobre os quais eles pudessem viver. Vão virar escravos. Sabe o que é ser eunuco na Babilônia? É viver no mundo aí. É viver nesse mundo sem perspectiva. Sabe o que é ser eunuco na Babilônia? Isso é uma alegoria. É o teu filho viver aí sem propósito, sem sentido, viciado, perdido, doido, prostituído, ganhando dinheiro bem empregado e achando que a vida é só isso, entesourando para si mesmo, colocando ladrilho no caminho que leva até o inferno. Isso é ser eunuco na Babilônia. O que mais me impressiona é o final do texto, verso 8. Vê o que Ezequias diz para o profeta. É boa a palavra do Senhor que você falou. Haverá paz e segurança enquanto eu estiver vivo. Sujeito era tão egoísta, ele estava tão preocupado consigo mesmo e tão despercebido da sua casa, que mesmo depois do profeta ter dito: olha, tudo que você juntou vai ser levado, não vai servir de coisa nenhuma, e mais, o que os seus antepassados juntaram vai ser levado também. Não fosse isso pouco, os teus filhos, a coisa que você talvez mais ame ou deveria amar, eles vão ser eunucos na Babilônia, escravos, que nunca vão gerar para a vida. O que você acha disso, Ezequias? Olha, pensando bem, eu acho bom, porque veja, isso é dos outros, para mim é tudo filé. Boa é essa palavra. Por que ele não chorou agora? Por que ele não fez como Davi, que caiu nos pés de Natan e disse: pequei contra Deus? Porque ele estava cego. Ele enxergava, mas não via. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas talvez você esteja cego. Talvez você esteja possuído pela Babilônia. Talvez se alguém for na sua casa, você vai sair mostrando coisas. E o desafio que nós temos é para pôr em ordem a nossa casa. Ponha em ordem a sua casa enquanto ainda há tempo. André, vamos ter um canto
Em seguida vamos ter um intervalo. E depois nós vamos voltar e vamos ouvir o testemunho de Márcio e João. Porque um dia eles ouviram uma palavra de Deus. E a palavra que eles ouviram de Deus foi a seguinte: põe em ordem a sua casa. E aí vocês vão ver, quando alguém quer botar uma casa em ordem, o que é que tem que ser feito. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Em seguida nós retornamos aqui e você vai ouvir um testemunho que eu tenho certeza vai impactar a sua vida. Primeiro eu quero agradecer toda a igreja por estar aqui, por estar aqui nesse momento tão importante aqui para mim, porque a comunidade que hoje eu estou aqui me deixa muito à vontade para dar esse testemunho. Quero dizer que não é fácil. Mas antes do testemunho, eu gostaria de pedir toda a igreja baixasse a cabeça para nós orarmos e Deus, Senhor, que abençoe mais esse momento. Senhor, aqui estou para a tua presença, Pai, os meus irmãos, para te pedir, Senhor, que o Senhor me capacite, que o Senhor me use, para que eu testemunhe, Senhor, do teu poder na minha vida e na vida da minha esposa. Sirva aqui, Senhor, para cada presente aqui. Tudo te peço em nome de Jesus. Meu filho amado. Amém. Meu nome é Márcio, sou casado com Joana há 25 anos, tenho 2 filhos. Eu sou Joana, casada com Márcio há dias, prazer de ter a mão aqui nessa igreja. Graças a Deus, pela misericórdia. Meus irmãos, o que tenho para relatar a vocês hoje, o que eu posso dizer a vocês, que sempre eu digo, não é o testemunho de Márcio e Joana, mas o testemunho do poder de Deus em nossas vidas, que hoje conseguimos chegar até aqui, graças a Deus, há 25 anos atrás. E estamos aqui para proclamar, para falar para vocês o que Deus vem fazendo em nossas vidas. Meu testemunho começa com um jovem que se apaixona por uma pré-adolescente. Eu com 15 anos, Joana com 12, eu me apaixonei por Joana. E ficamos namorando escondido, namorando na família, sem a família ver, sem saber. E com 17 anos, Joana com 17 anos, eu com 22, eu posso dizer assim, eu roubei Joana de casa. Eu roubei Joana de casa, porque a família não queria, mas nós queríamos, e eu roubei Joana de casa. E tudo começa. Tudo começa quando eu roubo Joana de casa e as coisas começam, eu com 22 anos, sem experiência, e as coisas começam a chegar de uma forma para mim que eu não entendia. Eu estava com uma menina de menor e eu sem ter experiência de nada e começo a entrar numa vida que para mim era muito, sei lá, difícil, uma responsabilidade muito grande. Eu estar com a minha esposa jovem e eu começo a trabalhar, trabalhando no Jornal do Comércio e as coisas começam a dar ao contrário. Eu e Joana, a gente começa a entrar
entrar em situações difíceis e eu começo a me enveredar por uma vida diferente da que eu queria para minha esposa e para a minha vida. Eu começo a me enveredar por uma situação financeira precária, eu começo a me enveredar na vida do crime. Eu começo a me enveredar com furtos, aí eu já tinha saído do trabalho, começo a me enveredar praticando pequenos furtos, e após começo a conhecer outras pessoas e consigo maquinar um modo de conseguir um revólver. E consigo o primeiro revólver tomado de um vigilante. Como eu e um camarada que na época fazia parte da futura quadrilha que eu iria entrar. E aí começa tudo. Eu começo a praticar assaltos a posto de gasolina, a lotérica, a mercadinhos, e já encontro outro pessoal que morava perto da vizinhança, e começamos a elaborar outras coisas. Começamos a entender que o pequeno furto ele teria a mesma pena de assaltar um banco. E eu, sem pensar na minha família, na minha esposa, na minha filha, na época a minha filha tem 4 anos, nós começamos a praticar assaltos a banco aqui no Grande Recife. E passamos 4 anos aqui praticando assaltos a bancos. 4 anos e a polícia não conseguiu nos prender. Nossa equipe já estava muito organizada. A equipe já tinha... Nós nessa prática éramos inteligentes. Nós praticamos, assaltamos vários bancos aqui. Eu não preciso quantos, mas eu digo que foram muitos. Chegou ao ponto de nós subestimarmos já a situação. Nós já não entrávamos... A gente não entrava mais com arma quando a agência tinha catraca eletrônica. A gente entrava na tora. E se a agência tivesse um vigilante, ela perdia, porque a gente tomava na tora. Quer dizer, a gente subestimava qualquer situação. Tinha medo, confesso que tinha medo, mas a adrenalina era tão grande que a adrenalina superava aquele medo. E a gente começou a investir nesse movimento. Eu e mais 2 colegas, nós compramos uma R15 e uma submetralhadora 9mm, investimos na época R$9.000. E entramos em acordo que o banco já não dava, porque já estava muito visado e a polícia já estava em nosso carro. E começamos a assaltar carro forte. Começamos e assaltamos carro forte aqui, assaltamos carro forte em Moreno, assaltamos carro forte na Tanta Barreto. Eu acho que alguns aqui devem saber de um assalto que houve, onde alguns garis assaltaram o carro forte na Tanta Barreto. Esse assalto foi elaborado por nós. E a minha parte, eu trabalhei de gari na época, no mesmo setor, foi que dei a ideia de a gente se vestir de gari e assaltar o carro forte. E conseguimos assaltar o carro forte, só que aqui sujou e a gente partimos para outros lugares. Começamos a praticar assalto na Bahia, Fortaleza, João Pessoa, e confesso a vocês que tudo isso eu fazia sem pensar na minha esposa. E, entre aspas, pensando em conseguir dinheiro para dar uma vida melhor a ela. Mas
nesse período de assalto, desse de outro, eu conheci muitas coisas. Porque eu conheci vários tipos de drogas, cocaína, conheci o crack, conheci outras mulheres. Na realidade, eu tinha tudo por perto. Tudo que eu queria, eu tinha por perto. Eu tirei minha esposa daqui, deixei ela na Paraíba e vinha para cá fazer os assaltos, vinha para a Bahia fazer os assaltos e voltava para minha casa. Mas nesse período eu não conseguia mais me controlar, porque a gente não consegue mais se controlar quando a gente entra nessa vida. A gente não consegue mais parar nessa vontade. A gente não consegue dizer que esse aqui já basta. Quando a gente estava com uma boa grana, já aparecia outro assalto. Quando a gente estava acabando a grana, a gente já ia assaltar de novo para suprir o nosso caixa. Mas eu quero dizer a vocês que tudo tem um preço. E o preço desses assaltos foi muito alto para mim e para minha esposa. Porque eu quero confessar a vocês que eu machuquei demais com minha esposa. Eu quero confessar a vocês hoje que eu maltratei demais a minha esposa. Eu quero confessar a vocês que eu já cheguei até a bater na minha esposa. E não me orgulho por isso. Hoje estou aqui para que vocês da minha comunidade entendam que a Márcia, essa carinha que às vezes você parece assim, alegre, Márcia tinha um passado muito sujo. E no último assalto que a gente tinha programado, a gente já não estava fazendo mais carro forte, a gente já estava agora na onda da moda, que era o sequestro. A gente sequestrava o gerente, a família do gerente, ia na agência e tirava todo o dinheiro sem que ninguém sofresse nenhum dano. E em João Pessoa a gente foi para lá, Banco do Brasil, de Tambaú. A gente comprou aquele banco. Nós passamos um mês estudando o banco, estudando o movimento do gerente. Derrubamos a casa dele, onde o menino estudava. O plano já estava todo pronto. A gente comemorou esse assalto no domingo, num pagode, Mangabeira. A gente já estava tão confiante nesse assalto que a gente comemorou ele antes. A gente comemorou esse assalto no domingo, no pagode. Porque a gente sabia que quando a gente ia, a gente trazia. Nós éramos organizados desse lado. E quando a gente está na lagoa, já planejando executar a missão, a Polícia Federal nos pegou. A Polícia Federal nos pegou nessa investida. E foi aí que tudo começou. Só que tudo começou a mudar na minha vida. Eu não entendo como Deus trabalha, porque neste momento foi onde tudo começou a mudar na minha vida. Eu conheci a cadeia de segurança máxima da Paraíba, em Mangabeira. Fui para lá e foi ali onde Deus começou a se revelar na minha vida. Passamos por 3 tentativas de fuga. Confesso a vocês que apanhamos bastante. Apanhamos na gíria o 4 quina, o valor 4 quina.
onde eles arriam o barrote sem misericórdia. Eles arriam o barrote, não quer saber se vai pegar em cabeça, em braço. E nessa tentativa de fuga a gente apanhou bastante, deu um braço quebrado, fraturado, cabeça lascada. Mas o Senhor começou a trabalhar na minha vida ali. Eu comecei a sentir algo diferente. Eu comecei a orar ao Senhor. Tinha alguns irmãos na cela, e os irmãos faziam culto na cela, e a gente orava. Apesar de eu sempre temer o Senhor, eu vejo nessa vida que eu quero dizer a vocês que, mesmo eu nessa vida de crime, antes de eu sair para praticar o crime, eu me afastava dos parceiros e orava ao Senhor, pedia a Ele que não desse tudo certo, que a gente não ofendesse ninguém, por incrível que pareça. Apesar de eu dizer a vocês com toda certeza que numa investida eu não demoraria a atirar uma pessoa se ela impedisse a missão. Na realidade era esse que aconteceu. Apesar de não querer, como também não hesitaria de trocar a bala com a polícia, como a gente trocou várias vezes. Esta é a minha vida. Esta foi a vida que eu ofereci a minha esposa. Uma vida que eu tinha em mente, que era fazer minha esposa feliz, ter minha casa, ter minhas coisas, casar com ela, que eu dou glórias a Deus pelo casamento que o Senhor nos proporcionou aqui. Mas eu comecei a dar uma vida totalmente ruim para minha esposa. Eu queria que minha esposa falasse um pouco dessa situação que ela passou no longo desses anos. Sobre quando ela sofreu dessas cadeias que eu vivi, ao todo 8 anos de cadeira entre João Pessoa, Barreto Campelo, Aníbal Bruno e a cadeia de Igaraçu. Corpos de Fogo, pau de arara, saco, muita coisa boa. E eu proporcionei para mim, para minha esposa. Deixa eu falar. Fugi de casa com 17 anos, como já relatou, e para ter um lar, mesmo ele nessa vida de sair, ficar 2, 3 dias fora, eu deixava minha casa um lar, esperando meu esposo e cuidando dos nossos filhos. A gente tem 2 filhos, um casal. E um dia eu sabia mais ou menos que o mar estava capitando e ficava orando e até mesmo nem mexia, usava dinheiro, mas até sem luxo, para que não acabasse, para que ele não precisasse fazer de novo. Mas um dia Márcio foi preso, ele ficou 8 anos na cadeia e eu tive o prazer de conhecer umas 4 penitenciárias. Passei a vida com meu esposo, tendo relações com ele na penitenciária, umas celas horríveis e sujas. A revista horrível, o pessoal da fila horrível, e até me julgando também. Achando que você não era bandido. Mas eu estava ali visitando o meu Márcio, que eu conhecia ainda criança. E queria que ele, para mim, era aquela pessoa. Proteger os meus filhos, para não deixar que ele se envolvesse, nem sabesse de nada.
deixava nenhum comentário por perto. Quando Márcio estava com muita saudade dos meninos, eu levava. Graças a Deus, ele tem a oportunidade do irmão dele ser policial, conseguia um lugar melhor do que a visita fosse feita com os meninos, e os meninos, ao sair, perguntavam para mim: pai e mãe, eu disse, pai vai continuar trabalhando, pai ainda trabalhando. Depois pai vai para casa. E consegui lutando, trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite. Qualquer coisa que aparecesse. Sou cabeleireira, mas cheguei a vender pão na cabeça, cheguei a fazer faxina. E meu esposo nem sabia o que eu tinha que passar durante o dia. Depois do expediente, quando uma cliente dizia: eu precisava de passar uma roupa, eu disse: eu desenrolo para levar, para cuidar da minha casa e levar as coisas para ele. E graças a Deus ele conseguiu um advogado, minha amiga, que hoje ela é minha amiga, e defendeu o Márcio. O Márcio saiu, voltou para casa. Mas Márcio voltou doente. Márcio voltou para casa independente químico, precisando de apoio, mais ainda. Então, consegui que, não só eu, a força de Deus, né? Consegui que Márcio se tornasse cabeleireiro, para Márcio trabalhar comigo. Hoje Márcio é cabeleireiro comigo. E fiquei à procura de treinamento, de tratamento, de algo que Márcio melhorasse. Cheguei a medicar Márcio sem Márcio saber, medicava Márcio para Márcio dormir, para não ver Márcio para a rua. E o sofrimento foi bastante grande. Foi quando a gente conheceu o CAPS aqui na Caixa H. O Márcio ficou 4 meses nesse CAPS. Melhorou, uma melhora só para entender. Aí eu passei o CAPS. Para Márcio não perder a carga, eu fiquei indo para as reuniões do CAPS. E falava para a psicóloga: ele não pode perder essa vaga. E muitas vezes ela dizia: não tem jeito. Ele usa crack não tem jeito. Me diz um remédio que eu tenho que dar para ele tomar. Se for possível, eu tomo um remédio, mas tem que mudar. Aí ela chegou para mim e disse: tem umas pessoas que quando conhece a Bíblia, aquele livro, fica alienado. E ficando alienado, eles deixam. Aí eu disse: então eu tenho uma solução. A solução vai ser Márcio ser crente, Márcio vai ser fiel. Na semana seguinte eu fui convidada a participar de um evento desse para a família. Me escrevi Márcio e a gente fomos no evento. E participamos, depois frequentamos um discipulado de casais, aonde eu ia e Márcio ia de vez em quando. Não gostava, mas os irmãos orando e eu indo, e eu ia lá executar em casa. E graças a Deus a gente estamos bem, mas depois dessas turbulências todas, nós tivemos uma experiência, assim, uma semana de depressão em casa, sem sair de casa,
pensando até em suicídio. Foi quando eu procurei uma família de Márcio, o pai dele, que eu não tinha nem avisado. E conversei, coloquei a situação para eles. Aí veio a ajuda. E com a ajuda, Márcio resolveu se internar. O internamento era para Márcio ficar 7 meses internado. E Márcio só ficou 1 mês. Mas desse mês, Márcio saiu da clínica convertido ao Senhor. Totalmente mudado. E aí, daí para frente, só foi vitória. E dizia que não tinha jeito, nem jeito. Porque como o nosso pastor diz, quando Jesus entra, ele arruma a casa. Ele não deixa nada fora. E tudo tem jeito. Meus irmãos, a questão que Joana fala sobre o crack, aqui que tem muitas famílias aqui, foi o que eu encontrei na minha vida, que ultrapassou toda a situação que eu passei. O crack, na realidade, essa onda de crimes que eu cometi, roubos, não chegou, não se comparou ao que eu passei com o crack. Eu tinha conhecido, eu tinha vários traficantes conhecidos lá dentro do Campeiro, que eles me davam, eles me ofereciam, por a gente ser, entre aspas, bandidos de primeira linha, porque nós roubávamos coisa grande. Dentro da cadeia você tem uma certa regalia, você tem tudo coberto, como a gente diz. Você tem um barraco por perto, você tem tudo por perto, tem droga por perto. E esse traficante me oferecia o crack lá e eu não usava. Eu usava maconha, eu usava cocaína, eu usava pedra, várias e várias drogas. Mas depois da segunda queda, porque esse período de cadeia que eu passei não foi puxado. Do roubo do carro pobre eu passei 9 meses no Aníbal Bruno, e com 9 meses a gente tinha dinheiro, e o dinheiro move muitas coisas desse lado, né? E só passamos 9 meses e saímos para agir de novo. Na época a gente nós pagamos 52 mil reais ao advogado. Nós saímos e fizemos um assalto e pagamos à vista 52 mil reais. E no outro período que eu voltei quando eu já saí de João Pessoa, eu voltei, eu conheci o crack dentro da cadeia. E saí, e aqui fora eu deixei de roubar, deixei de praticar assaltos. Mas eu tinha conhecido o crack. Eu subestimava uma droga que ela tira tudo de você. Ela tira o respeito, ela tira a coragem. Eu não tinha coragem mais para nada, nem para roubar eu tinha coragem. Eu não tinha coragem mais nem para sair de dentro de casa. Eu extorquia a minha esposa, eu inventava histórias para conseguir dinheiro, para poder fumar o crack. Eu confesso a vocês que eu fumava o crack só no final de semana. Trabalhava para fumar droga, escondido dela, e depois já não era mais só o final de semana, mas um dia na semana, e depois era a semana inteira eu fumando crack. Eu já não tinha força mais para nada. Mas eu volto a dizer, eu não sei como é que esse Deus trabalha, porque foi aí, meus irmãos, que Deus trabalhou. Foi quando, nesse período que eu não conseguia nem mais sair, eu estava me espantando com tudo, eu tinha medo de tudo, até de mim.
fechava a janela, fechava a cortina, fechava a porta do quarto. Eu ligava a televisão, não conseguia ver, eu apagava a luz. Qualquer barulho que eu sentia, eu ficava alucinado. E o pensamento que vinha na minha mente era só ir na cozinha, pegar a faca e cortar meus punhos. E uma semana nessa situação. Foi quando um dia hoje eu digo assim, como se um sonho, porque depois o próprio Senhor me confirmou isso. Como se um sonho eu caía num buraco escuro, que eu estava com os olhos abertos, mas eu não conseguia enxergar nada. Eu só sentia descendo. Eu confesso a vocês que era um negócio muito triste. Muito triste. E naquele momento, quando eu já estava eu acredito que era ali, naquele momento eu senti uma mão me segurando pelos cabelos e me colocando na beira desse buraco. E desse dia então, foi que como minha esposa disse, eu fui internado no centro de recuperação para drogados. E lá eu comecei a lutar, eu comecei a recuperar as forças que o Senhor sempre me deu, mas que eu tinha perdido. Lá foi quando eu comecei a lutar contra o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício da maconha, do crack, do pó. Foi lá que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu confesso a vocês que nesse período eu já estava tomando três tipos de comprimido. Que inclusive ela ia, quase que ela me mata com esse remédio colocando no meu almoço. Ela colocou o remédio sem eu saber, e eu comi. Quando eu fui tomar uma cerveja, quando eu vi, eu estava da cor da camisa de Agnaldo, os olhos pulando. Eu digo, que danado é isso? Eu molhei a cabeça. Aí depois de muitos anos, foi que ela me disse que foi ela que colocou esse remédio na minha comida. Foi nesse período que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu confesso a vocês que eu acordava de madrugada alucinado e começava a orar, pedindo a Papai do Céu que me libertasse. Eu orava no Pai Nosso quando eu sentia vontade de fumar alguma coisa, de fumar um cigarro, de beber, eu orava ao Senhor. E o Senhor começou a me libertar. O Senhor começou a me mostrar que a vida não era aquela que eu vivia. Que a vida hoje é essa. Que a vida é essa que eu estou hoje. Na presença do meu Senhor. Na presença do nosso Senhor. Confesso a vocês que ainda passo por dificuldades. Ainda sinto, ao longo de 6 anos, repetidamente, vontade de fumar o crack. Porque é uma droga que eu vou dizer a vocês, as pessoas que estão sofrendo com ela aí, hoje eu digo a vocês com convicção, muitos já não conseguem sair mais, porque chega uma hora que eles fazem mesmo, mas sem querer ofender a família, mas é porque ele necessita mesmo. Na realidade, eu deixei tudo. Eu deixei todo o meu prazer. Eu deixei para usar o crack. Eu cheguei ao ponto até de não procurar para minha esposa. O crack realizava todo o meu desejo. Eu falo assim a vocês, meus irmãos, mas só quem passou é que sabe como essa droga é maligna na vida de um homem. E a gente, nós que temos famílias, é muito bom a gente entender que temos que lutar pelos nossos filhos, que temos que lutar pelas nossas esposas, pelos
nossos maridos, porque se a gente não lutar por nós, pelo nosso cônjuge, não estamos fazendo nada. Algumas situações que o Joana, eu fico olhando, eu digo, poxa, o Joana tinha muito motivo para me deixar, me abandonar. Muitos, mas Joana não me abandonou. Joana ia com a fila de presídio, Joana entrava na Paraíba descalça, com a perna preta, porque lá na Paraíba o sistema ainda é mais duro do que aqui, cela batida, e quando eu vi, estava vendendo lá, fazendo amor na pachanga, separado por um de sol, um escutando a zoada do outro. Acho que tudo era normal na vida que eu levava. E hoje eu agradeço a Deus pela vida dela, porque eu acredito que sem essa mulher eu não estaria aqui dando esse testemunho. Eu, mais uma vez, eu peço desculpa a você, porque apesar de ser passado, isso não faz mais parte da minha vida, mas sempre que apresentar esse testemunho do poder de Deus em minha vida, sempre eu volto e peço desculpa à minha esposa, porque hoje eu venho da inadmissível fazer as coisas que eu fiz com ela, mas eu quero dizer que o que eu fiz nada do coração. E agradeço porque hoje o Senhor vem colocando na minha vida e na vida do João, vocês vem colocando. Hoje o Senhor vem nos dando a oportunidade de levar o nosso testemunho ao outro estado. O Senhor vem nos dando a oportunidade de, na nossa comunidade, nós tentarmos evitar que as nossas crianças lá sigam o caminho das drogas. Não com merecimento, meus irmãos, porque eu volto a dizer, eu não sei como é que Deus trabalha, porque sempre Deus me deu a mão e eu sempre me esquivava dele. Eu preciso muito tempo para entender que eu não poderia resistir mais ao Senhor. Eu não poderia. Até então, como eu nem, depois que eu fiquei bom, depois que eu criei uma carninha, como eu digo, eu comecei na minha mente discordar do meu sonho, que o Senhor tinha me resgatado de um buraco e me colocado do fundo do poço e me colocado na beira do buraco. Mas uma certa noite a gente foi para um culto na casa do irmão de Luiz França, e a gente levou o violão, um irmão levou a palavra, a gente louvou, agradeceu o nome do Senhor, o meu, e quando eu ia sair, depois dos 3 meses, a cunhada de Luiz, ela bateu em mim, a gente já estava entrando no carro, eu disse, olha, do nada ela chegou para mim e disse, foi Jesus que me libertou. E hoje eu dou glórias a Deus por isso, porque Jesus me libertou. E hoje eu estou aqui para ajudar o meu próximo, ajudar esse pessoal, Pai, ajudar a nossa igreja, ajudar o projeto do nosso pastor, porque o projeto que o pastor tem é o que eu penso, ajudar esses que as pessoas não querem de fora, buscar eles, porque no fundo eles têm a essência de Deus. Não importa se ele está drogado, se ele decidir de outro caminho, não importa se ele é homossexual,
homossexual, ou é prostituto, ou é assassino, ou é malandro, bebarrado, não importa. O que importa é que o Senhor me libertou. E eu não, minha família não acreditava mais. Ninguém acreditava em mim. Só acreditou em mim o Senhor e minha esposa. Meu povo dizia que era safadeza. A minha comunidade, até hoje, tem pessoas que ainda não acreditam. Tem pessoas que não acreditam. Depois de 6 anos, tem pessoas que não acreditam. Esse Deus, esse testemunho do poder de Deus que eu e minha esposa traz para vocês hoje. E que o Senhor possa, de alguma forma, tocar no coração de vocês. Um testemunho do poder dele na minha vida. Do meu testemunho não, do poder de Deus na minha vida e na vida da minha esposa. Hoje minha casa está uma benção. Meus filhos, Maíra tem 21 anos, está no oitavo período de direito. Meu filho tem 16 anos, está no 2º ano científico. Graças a Deus, tem dado toda a situação passada, foi passada. A minha casa serve ao Senhor. Estou com meu esposo. No que der e vier, estamos aí para resgatar as pessoas que precisam de Deus. E eu pedi para a Teca dar um louvor que eu disse para a Teca, a minha casa era assim, antes do e a gente acredita no Senhor. O Senhor me na sua casa, Ele muda a sua vida, Ele muda a educação de filhos, Ele muda seu esposo, Ele muda você mesmo. Que eu também precisei de mudança. Estou aqui no caminho na mudança, graças a Deus, sendo pastorada pelo pastor que usa o seu cajado, como eu digo com ele. Usa o seu cajado, pastor. Graças a Deus. Deus mandou virar comigo que eu vim aqui fazer uma visita através de Mariana, minha avó Lorena. E eu conheci o pastor e em seguida eu trouxe meu esposo. E ele conheceu meu pastor também, está aqui comigo. Que a gente servia a Deus em igreja separada. Mas ele gostou do meu pastor, do cajado dele. Está aqui com ele. Eu sempre brinco que a gente precisa mesmo de rédea. Nosso pastor é pai. E quando a gente está rédea,